e ter esse momento com Deus, que para mim, obviamente para vocês também, é o grande momento de Deus. Hoje eu quero falar sobre um texto que está em Salmos, e eu queria que você estivesse comigo nesse texto de Salmo, que diz assim: seus fiéis seguidores confiam em você, pois você, o Senhor, não os abandona, aquele que procura a sua ajuda. Cante louvores ao Senhor e governe em Sião. Desculpa. Diga às nações o que ele lhe fez. Tá? Isso é Salmos 9, são os versículos 10 e 11, tá? Aqui a gente encontra nesse texto coisas que eu tenho buscado trazer aqui na nossa oração, coisas que têm a ver com o nosso mover de vida, coisas que têm a ver com a nossa possibilidade de viver. E eu aqui vejo nesse texto que essa coisa da questão da confiança, que é algo que está profundamente desmascarado no meio de nós, é algo que, de algum modo, é difícil de entender esse termo confiança, porque nós estamos mesmo com uma enorme dificuldade de confiar nas pessoas, de confiar no mundo, confiar nas coisas. E, em geral, a nossa confiança, ela está diferente do que está dito no texto. A nossa confiança, ela está basicamente atrelada a uma expectativa que criamos. Então, a gente hoje é um erro clássico, mas nós não geramos confiança a partir do que ele ou ela o é. Não, nós geramos confiança a partir da expectativa que lançamos sobre o outro. Então a nossa confiança hoje, ela é baseada em algo que é fruto da nossa própria imaginação. A nossa confiança, ela não é baseada em fatos, ela não tem relevância em fatos. A nossa confiança é baseada ou basicamente construída a partir de uma expectativa que criamos. E aqui vai um perigo. Por quê? Eu não sei como dizer isso, mas a verdade é que nós criamos expectativas demais em relação aos outros. E as nossas expectativas em relação aos outros faz a gente acreditar demais no outro. E aí a gente acaba com essa nossa expectativa exagerada, que esse é o termo que eu vou usar, com essa expectativa exagerada, em que nós manifestamos em relação ao outro, acaba que muitas das nossas expectativas acabam frustradas. Esse é o grande desafio. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A minha expectativa, ou a expectativa que eu gero em outro, ela tem um problema, e é por isso que eu quero que você entenda esse texto. Por quê? Porque a expectativa que eu gero no outro, ela está atrelada à minha necessidade ou à minha carência. Olha isso. Então, dependendo da minha necessidade ou dependendo da minha carência, eu vou atribuir uma expectativa. E aí, essa expectativa, quando a carência é muita, a expectativa é enorme. Quando a carência é pouca, a expectativa é aquém. O fato é que geramos expectativa apesar do estado do ser, de como estamos hoje ou como estamos agora. E é por essa razão que nossas expectativas acabam frustradas e aí a confiança é abalada. Então todas as nossas confianças, toda a confiança que geramos, ela é impressionantemente gerada a partir de algo que não é factível, de algo que não é plantado na rocha. Então a gente precisa, obviamente, o ideal seria que tivéssemos um termômetro que medisse ou que equilibrasse essa nossa expectativa. E assim, a nossa confiança seria uma confiança equilibrada. Obviamente, não dá para sair confiando em tudo e em todos, mas dá claramente para confiar naquilo que é confiável. Então, o Salmo está dizendo para nós o seguinte: quando você segue a Deus, você encontra um ponto de confiança. E ele diz, aqui nesse, é como se o salmista estivesse dizendo, aqui nesse você pode confiar. No Senhor, você pode gerar a expectativa que você quiser. Porque como ele é um ser ilimitado e como ele é um ser eternamente poderoso e com um poder profundamente acima das nossas expectativas, toda e qualquer expectativa que você gerar
em relação a Deus, ela será sempre aquém. Então, nós não nos frustraremos com Deus. Às vezes nos frustraremos com igreja, com liderança, com tudo mais. Mas com Deus não. Com Deus não. E ao você fazer isso, você vai entender espaços do agir de Deus. E aí ele fala aqui o seguinte: todos aqueles que procuram a Deus não são abandonados. O que ele está dizendo para mim e para você? Você estabelece uma confiança em Deus. Uma vez que essa confiança é estabelecida, toda vez que você procurar a Deus, você vai ser acolhido. Todas as vezes que você procurar a Deus, Deus vai trazer acolhimento a você. Todas as vezes que você procurar a Deus, Deus vai estar do teu lado. Esta é a grande diferença de Deus em relação a nós. E aí, nessa comunhão de energia ou conexão de energia, onde o Espírito que está em você conecta-se ao Espírito de Deus, faz com que todas as energias de Deus ou da bondade de Deus comece a fluir em relação a você. E aí, a primeira mudança que você vai experimentar é a confiança em si mesmo. Porque também é um outro erro clássico. A falta de confiança que temos em nós faz com que depositemos confiança no outro. E aí também é um erro clássico, porque você precisa, obviamente, desenvolver a confiança em você. Uma vez que você confia em você, você já terá o termômetro que vai medir a confiança que deve ter nos outros. Tá? Então, o termômetro ou a ferramenta que mede a confiança que você deve ter nos outros, na verdade, ela é medida através da confiança que você tem em você mesmo. Deixa eu explicar melhor para não ficar confuso. Se você não confia muito em você, você vai passar a confiar mais nos outros. Se você confia muito em você, você não vai depender da confiança no outro. E aí as suas expectativas nesse aspecto, elas são equilibradas. Mas o texto fala de uma outra coisa, que ele diz: cante louvor ao Senhor, porque ele governa toda Sião, ou seja, ele governa toda a sua vida ou toda a sua história. Esse é o grande barato de ter Deus. Por quê? Porque eu quero cantar louvores, é sinal de júbilo, né? É sinal de alegria, é sinal de festa. Deus é um Deus de alegria, um Deus de festa. Deus, obviamente, ele não se alegra em ver nenhum de nós, nem eu, nem você, abatidos. Na verdade, o que Deus quer é que a gente esteja sempre bem. Qual que seria o resumo de toda essa história? O resumo dessa história é que existe no meio de nós pessoas tristes ou entristecidas, pessoas fracas ou enfraquecidas, pessoas desanimadas com a vida por um simples e único motivo: gerou expectativa demais no outro, foi decepcionado ou decepcionada, e por essa razão todas essas sensações vieram. E aí você perde, pelo menos aparentemente, ou pelo menos momentaneamente, você perde aquela vontade de querer continuar confiando, você perde aquela vontade de querer continuar apostando, você perde aquela vontade de querer continuar exercendo isso no outro. Bom, não há erro nenhum em você apostar no outro, não há erro nenhum em você gerar expectativa no outro, não há erro nenhum em você querer confiar no outro. O erro está no equilíbrio destas coisas. A vida é feita como yin yang, ela é feita de equilíbrios. E no mundo do equilíbrio, tudo precisa ser equilibrado. E aqui está o grande segredo para a vida. Você precisa comer razoavelmente o que necessário para o seu corpo, porque além disso é inclusive pecado, é considerado glutão. Então significa, por que isso? Porque isso agride o corpo do Espírito Santo. Então você tem que comer, você não pode comer exageradamente. Então por quê? Por causa do equilíbrio. Você não pode fazer nada exageradamente por causa do equilíbrio, nem exercícios físicos. Tem pessoas que fazem exercícios físicos exageradamente e aí conseguem contusões que não teria se não tivesse sido tão exagerado. Então, nada em excesso é bom. A vida é uma vida feita de equilíbrio. Neste momento, eu quero estar orando por você no sentido de você encontrar equilíbrio nas suas expectativas, você encontrar equilíbrio na confiança que desperta no outro. Existem muitas pessoas com as quais eu convivo e cada uma delas eu tenho um grau de confiança. Algumas, e não muitas,
eu confio 100%. E outras eu confio um pouco menos. E assim vou, e nesse equilíbrio, nessa medida de confiança, eu vou gerando as minhas expectativas em relação às pessoas. Sofremos muito com decepções. E as decepções estão atreladas à confiança que depositamos nos outros. Está atrelada às expectativas que nós trazemos para o outro. Então o salmista está dizendo que você deve de verdade confiar integralmente ou gerar expectativa integral apenas no Senhor. E para isso, deve dar júbilo, deve fazer com alegria. É isso que o salmista está dizendo para nós. Eu não diria, talvez seja, mas eu não diria que essa é a forma de colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu falo sobre esse texto, eu digo que todas as coisas que vêm à nossa vida vêm por acréscimo. A única coisa que vem por essência é Deus. Esse sim trazemos para a nossa vida por essência. Todo o restante é por acréscimo. Então algumas coisas serão acrescidas na sua vida e outras até podem ser tiradas da sua vida. Sabe, no texto bíblico você vai ver que Deus tirou o I do nome Sarai e ela tornou-se Sara. E aí ele deu um outro sentido ao nome de Sara. E de mesmo instante que no texto de Abraão, ele coloca um A mais no nome do Abraão e ele deixa de ser Arão para ser Abraão. Então ele coloca letras a mais no nome de Abraão. E dá um outro sentido para o nome de Abraão. Isso é mostrar que Deus, em alguns casos, às vezes, ele realmente tira de nós algumas coisas que não será o caminho ou o propósito de nossa vida e coloca outras que, obviamente, acrescentarão em nós. Então, nesse sentido, a sua confiança ou a sua expectativa, ela deve ser equilibrada apenas não em Deus. Deus, você deve ter confiança total, expectativa total, e deve saber que Ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Em todos os outros, a confiança ou a expectativa deve ser equilibrada. Pense nisso, porque isso fará com que a sua vida se torne melhor ou mais equilibrada. Na pior das hipóteses, o que estamos tentando aqui é um equilíbrio no viver, tá? Já que não queremos uma vida de tanta dor, de tanto sofrimento e de tantas regras e de tanto pesar. Tá bom? Se você está aqui comigo, é porque obviamente você queria ouvir uma palavra de Deus e orar por isso. Eu quero orar a Deus que dê a você discernimento, que embora seja por carência ou não, eu quero que Deus dê discernimento para que você possa equilibrar as suas expectativas e saber confiar exatamente em Deus e nas pessoas de forma equilibrada. É sobre isso que eu quero orar hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Tu, ó Deus, que estás no meio de nós, peço a Ti, ó Deus, que com essas energias que tem, com esse poder que tem, envias até nós, ó Deus, um poder sobrenatural, ó Deus, para nos ensinar, ó Deus, a ter expectativas corretas em relação às pessoas, porque nós não desejamos o sofrer, nós não desejamos as mágoas, as decepções que temos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, ó Pai, que Tu venhas colocar no nosso coração o preenchimento necessário, porque se nós, ó Deus, depositamos no outro a confiança que deveríamos ter em nós mesmos, ou quem sabe no Senhor, nós depositamos erradamente. Nesse aspecto, Deus, ensina-nos a depositar a confiança integralmente no Senhor, a gente gerar expectativa apenas no Senhor, que sejam expectativas geradas, ó meu Deus, a partir de um Deus que sabemos que podemos confiar, e sabemos, Deus, que Tu não nos abandona, Pai. Senhor, se há alguém comigo aqui nesta live, que de algum modo está se sentindo abandonada, que no coração bate o processo da solidão, o que aumenta o processo de carência, esta pessoa, Deus, seja preenchida hoje, que seja colocada no colo, Pai, que esta pessoa, Deus, seja atendida, tocada, sentida, amada, ó Pai, porque, Deus, nós não queremos ter este sentimento, e nesse sentido eu quero orar por estas pessoas e Te pedir, toca, Deus,
toca no coração delas, trabalha, Deus, profundamente no coração destas pessoas e transforma, Deus, este ser, transforma esta pessoa, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que possamos confiar integralmente no Senhor, que possamos gerar cada vez mais expectativas em respostas de Deus, mas que a nossa confiança no outro seja moderada, que a nossa confiança em outros seja moderada, que a nossa expectativas sejam equilibradas, Pai, de forma tal que possamos confiar mais em nós. E nesse sentido, Deus, eu quero te pedir, toca, Deus, no teu povo, para que ele possa se sentir cada vez mais confiante. Estabeleça uma confiança em todo o tempo e cada vez maior, ó Deus, na vida dessas pessoas que aqui estão na live, Deus. Assim, meu Deus, eu quero colocar a vida desses irmãos e destas irmãs em tuas mãos e pedir, Deus, seja conosco, Deus, no nome santo de Jesus, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Se você está nesta live e por alguma razão você estava frustrada por alguma coisa ou algum acontecimento, sentiu-se de algum modo abandonada ou abandonado, entrou num processo de solidão por conta disso, e aí isso trouxe tristeza ao seu coração e desânimo, essa live serviu, essa oração serviu para que você receba um renovo de Deus. E eu tenho certeza que ao terminar esta live, você já vai se sentir melhor. Por quê? Porque esta live está fazendo com que você se sinta amparada por Deus. Esta live está fazendo com que você se sinta acolhida pelo Senhor. Esta live está fazendo com que você se sinta amada por Deus. E não somente isso, também nesta oração, pedimos a Deus que fortalecesse você a confiança em si mesmo. Que você vai se sentir, obviamente, mais confiante em si mesmo. E eu não tenho dúvida que Deus vai tocar profundamente no teu coração e mudar essa sua história. E a sua história deixará de ser uma história de dependência das suas expectativas que você gera no outro, e sim, cada vez mais gerada em si mesmo a partir de Deus. Que Deus abençoe todos. Quero impetar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador e o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Com alegria no Senhor, saiba, Deus é maior, que Deus esteja em tua vida, nos teus momentos, e você possa sorver em todo o tempo o melhor de Deus. Amanhã eu estou de volta aqui na nossa oração ao meio-dia, como disse, de segunda a sexta. Amanhã de volta nesta oração que tem nos feito entrar no ambiente com o Senhor, estar junto em Deus, e eu quero contar com você, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu tenho, obviamente, visto aqui vocês que têm sido assíduos aqui nesta nossa live. Vamos reunir mais pessoas para estarmos juntos aqui. Muito obrigado por tudo, quero agradecer a todos vocês que compartilhou comigo este momento com o Senhor. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedor. Até amanhã, se Deus quiser, na oração da hora nona. Deus abençoe e fique